E através da tribulação, nós vemos que ela revela o nosso nível, a nossa condição de compromisso com Cristo. O nosso nível, nossa condição de compromisso. O nosso compromisso com Cristo, ele é posto à prova, e o irmão trouxe isso. O nosso compromisso ele é posto à prova quando nós enfrentamos obstáculos na vida. Quando às vezes parece ser não mais conveniente viver para Cristo, é quando nós descobrimos a verdadeira natureza do nosso compromisso. Quando deixa de ser popular seguir a Cristo, é quando a profundidade do nosso compromisso ela é revelada, ela é manifesta. E de fato, irmãos, quando nós enfrentamos o sofrimento, sabe o que muitas vezes nós tendemos a fazer? Recuar. Não é? O irmão falou isso. Nós tendemos muitas vezes a recuar, a puxar as rédeas, a tentar nos proteger. E nós não somos os únicos que estamos propensos a fazer isso, a agir dessa forma. Os cristãos a quem o apóstolo Pedro escreveu, nessa carta de 1 Pedro, também estavam lutando contra isso. Eles também estavam lutando contra isso. E Pedro, ele nos disse que há uma característica indispensável se nós quisermos agradar a Deus quando nós enfrentamos oposição. Vai lá no versículo 19 do capítulo 4. O versículo 19 fala: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo bem. Vamos deixar esse versículo mais claro? Aos que também padecem segundo a vontade de Deus, comprometa-se. Entregue sua vida, entregue a sua alma como ao fiel Criador, fazendo bem. Então, nesta noite nós chegamos a um texto oportuno, que é um texto justamente sobre o compromisso. O que significa ser ou estar comprometido? Por que eu deveria estar comprometido? E não está fora de moda falar sobre compromisso? Parece que sim, né? Como que, ou com quem? Com o que, na verdade, ou com quem nós devemos nos comprometer? Abra lá, a partir do versículo 12, 1 Pedro, do versículo 12. E esse primeiro versículo nos diz: não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar. Vamos relembrar a mensagem de quinta-feira. O que estava acontecendo quando Pedro disse isso? Estava havendo uma perseguição oficial sobre a autorização do imperador Nero. Era isso que estava acontecendo. Nero, ele atingiu a igreja lá em meados dos anos 60. Então Pedro, o que ele estava fazendo? Ele estava confortando os amigos, irmãos que viviam na Ásia Menor, dizendo para eles: olha, não se surpreendam com o sofrimento. Esperem por esse sofrimento. Espere por ele. E então, nós não vamos ver os outros versículos de forma pormenorizada, mas no versículo 13, Pedro dá algumas orientações. Ele fala: explore as oportunidades. Se os irmãos quiserem, vamos ler, vai. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Esta é uma oportunidade. Então Pedro está dizendo: explore essas oportunidades. Que tipo de oportunidades?
O sofrimento, ele nos dá a oportunidade de nos identificarmos com Cristo, que é o que ele está dizendo nesse versículo 13. Através do sofrimento, nós nos identificamos com Cristo. No versículo 14, Pedro continua dizendo: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois. Por quê? Porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, e quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Então o que Pedro está dizendo aqui? O sofrimento nos dá a oportunidade de experimentar o ministério do Espírito. Olha que oportunidade. Do versículo 16: mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. As aflições nos dá a oportunidade de glorificar a Deus. E vamos agora voltar no versículo 15 e 16. E olha os motivos porque Pedro está dizendo isso. Versículo 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe. Antes, glorifique a Deus nessa parte. Então, primeiramente, nós vemos que há razões ilegítimas para os cristãos sofrerem. Deixa isso claro. Tem razão que é uma razão ilegítima para sofrer. Versículo 15. Qual que é a razão errada para sofrer? Não sofra por ser um homicida, né? Não sofra por ser um ladrão, ou por ser um malfeitor, ou por ser como alguém que se intromete em negócios alheios. Isso é uma razão ilegítima de sofrimento. E qual que é a razão certa de se sofrer? Versículo 16. Mas se padece como cristão, é uma maneira legítima. É uma maneira legítima de se sofrer. É a razão certa para sofrer. E agora então nós chegamos ao versículo 17 ao 19, que vai ser o texto base da nossa mensagem. O que é necessário, o que será necessário para nós sobrevivermos como cristão em um mundo não cristão? O que é necessário para sobrevivermos neste mundo que não é cristão? A resposta é essa que Pedro nos dá: comprometimento, irmãos. É o compromisso. E aqui está a primeira responsabilidade que foi abordada por Pedro. Nós temos uma causa para o compromisso. E Pedro, ele faz perguntas retóricas que revelam dois motivos poderosos pelas quais nós devemos viver uma vida constante em compromisso com Cristo. E quais são os motivos? Versículo 17. Nós devemos estar comprometidos por causa do que Deus está fazendo. E aqui no presente, por causa do que Deus está fazendo. E o que Deus está fazendo? No início do versículo diz: porque já é tempo que comece o julgamento. Por causa do que Cristo está fazendo neste momento. Então a primeira coisa que chama a atenção aqui é o tema julgamento. Vamos ver. O julgamento, ele não é muito popular, né, em nosso mundo. Nós não queremos ser julgados e não temos muito interesse em julgamento. E pouco ouvimos, inclusive, falar sobre o julgamento. Só que, no entanto, o que a Bíblia fala sobre o julgamento? Ela tem muito a dizer. Muito. Salmos 94, 2, o salmista diz: Deus é o juiz de toda a terra. Se há um juiz, há um julgamento. Hebreus 9, 7. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. O que vem depois disso, irmãos? O juízo, o julgamento.
João 5,22. Porque o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a Cristo. Então a Bíblia, ela fala demais de um evento chamado julgamento. Então nós lemos sobre o julgamento dos anjos. Se nós formos percorrer a Bíblia, Mateus 25:41, nós não vamos lá, mas fala sobre o julgamento do grande trono branco, lá em Apocalipse capítulo 20, sobre o julgamento de Israel, Malaquias 4:1, e certamente haverá o julgamento de pessoas. E a Bíblia deixa claro que no futuro Deus vai julgar os incrédulos. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12, esses versículos dizem: e vi um grande trono branco, olha no versículo 12, e vi os mortos em pé diante de Deus. Então a Bíblia também deixa claro que os cristãos um dia serão julgados também. Romanos 14:10. Paulo dizendo: porque todos, e aqui não há exceção, porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos. 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer perante o juízo, para que todos recebam. Então, o fato de que o julgamento está chegando é um pensamento preocupante. Mas eu quero que nós demos uma outra olhada novamente no versículo 17, lá de 1 Pedro. E Pedro, aqui, ele não está falando desse julgamento que nós acabamos de falar aqui, do julgamento futuro. Pelo contrário, Pedro está falando do que Deus está fazendo nessa era atual. Porque já é tempo que comece o julgamento. E por que chegou o tempo em que o julgamento deve começar? Essa é uma afirmação muitas vezes desconcertante. Por quê, irmãos? Pedro diz que o julgamento ele está começando agora, porque o tempo é chegado. E para qual grupo de pessoas Pedro está falando que o julgamento está começando? Ele não está falando isso para o mundo pagão. Pelo contrário. Está falando, olha no final do versículo, para a casa de Deus. O julgamento para a casa de Deus. E quem é a casa de Deus? 1 Pedro 2:5. Para que não haja dúvidas. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Quem é a casa de Deus? Nós. Efésios 2:22. No qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então não há dúvidas, né, irmãos? Nós somos a casa de Deus. O versículo 17 está se referindo a nós, a igreja. E observe que Pedro ele diz explicitamente a próxima frase. Olha o que ele diz na próxima frase. E se primeiro começa por nós. Olha como que vai ficando cada vez mais claro. E se primeiro começa por nós. Eu posso até imaginar, os irmãos devem estar pensando, mas a Bíblia ela não ensina que não há condenação para aqueles que somente não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus não disse que quem possui fé genuína possui vida eterna e não vai enfrentar o julgamento? Por que então Pedro diz que o julgamento deve começar na casa de Deus? A pergunta, irmãos, é a seguinte: em que sentido chegou a hora do início do julgamento na casa de Deus? Esse versículo 17 é uma declaração condicional.
e ela pressupõe uma realidade de uma premissa. Pedro ele não está falando em termos hipotéticos. Ele está afirmando um fato. Ele está dizendo que neste exato momento o julgamento de Deus está ocorrendo em sua igreja. E que tipo de julgamento é esse? Esse julgamento ele envolve pelo menos duas coisas, que espero que fique bem marcado. O julgamento de Deus neste momento, para a casa de Deus, ele envolve a disciplina do seu povo. A primeira coisa, envolve a disciplina do seu povo. Lembram-se o que aconteceu com Ananias e Safira? Exato. Tenho certeza que Pedro, ele se lembrou disso também, quando ele estava escrevendo. Por quê? Porque ele estava lá. E depois, se os irmãos quiserem ver a história em Atos 5, esses dois cristãos, eles mentiram para os líderes da igreja e para Deus. E o que aconteceu? Deus os julgou. Eles foram julgados. Eles caíram mortos aos pés de quem? Aos pés de Pedro, dos apóstolos. Deus disciplina os seus. E que isso fique bem claro para nós. Ele disciplina. Veja a instrução de Paulo com relação à comunhão em 1 Coríntios 11, 28 e 32. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos. E vamos colocar uma ênfase aqui: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, nós somos repreendidos por quem, irmãos? Pelo Senhor. Para não sermos condenados com o mundo. Então, nós fazemos uma observação e não podemos deixar de ressaltar uma das razões pelas quais as igrejas estão cheias de cristãos frustrados, cheias de cristãos ansiosos. Não é por causa disso que Paulo está dizendo? É justamente por causa disso. Compromisso, irmãos, é uma palavra estranha para muitos de nós hoje. Nós serviremos a Cristo se for conveniente? Se não tivermos outra coisa para fazer? Irmãos e amigos, Deus não está interessado em obras. E a segunda coisa, esse julgamento, ele envolve um refinamento do seu povo. Deus permite que seu povo passe por perseguição e sofrimento. E por quê? Por causa disso. Obviamente não é uma punição pelo pecado. Todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. O sofrimento que Deus permite é para nos refinar. Ele purifica as nossas vidas. Quando eu tiver um controle sobre o que Deus está fazendo agora, isso aumentará o meu nível de compromisso com Jesus. A primeira razão pela qual eu preciso demonstrar um compromisso 100% com Cristo é por causa do que Ele está fazendo agora. O seu julgamento, que começa agora na casa de Deus. Ele está julgando e Ele está refinando e purificando o seu povo. E nós também devemos deixar bem claro em nossa mente, em nossas vidas, que nós devemos nos comprometer por causa do que Deus fará. Versículo 18. Por causa do que Deus fará. Mas antes, volta no versículo 17, e assim nós já vamos ver 17 e 18 juntos. Primeiramente, nós devemos seguir cuidadosamente a lógica que o apóstolo Pedro usou aqui. O versículo 17 nos diz o que Deus está fazendo agora. E observa o que Ele fará.
No final do versículo 17, há uma pergunta. Qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Qual será o fim? E em seguida, Pedro, na verdade, está citando Provérbios 11:31, não vamos lá, para aprofundar esse argumento, no versículo 18. E ele pergunta: e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Onde? Pare bem aqui neste versículo, vamos ver. O que Pedro quer dizer, o que ele quis dizer com isso? A nossa salvação ela é deficiente? Não, não é sobre isso. Nós somos salvos por um fio que pode romper se nós não tivermos cuidado? É isso que Pedro está dizendo? Também não. Isso não significa que Deus seja fraco demais para nos salvar. Significa sim que Deus pagou um grande preço para nos salvar, para nos livrar de todo esse pecado. Qual você acha que será o resultado então daqueles que rejeitam esse preço pago? A questão, irmãos, é a seguinte: há dois grupos de pessoas nesse mundo, apenas dois grupos. Primeiro, há aqueles que reconhecem a Deus e reconhecem a sua condição pecaminosa. Admitem a sua culpa, né? E veem que a pena de morte seria merecida. Confessam que precisam de um advogado, de um salvador. Essas pessoas receberam Jesus como a provisão de Deus para suas necessidades espirituais. E esses são o primeiro grupo. Esse é o primeiro grupo. Os cristãos. Mas infelizmente, há um outro grupo neste mundo. Há as pessoas que se recusam em reconhecer seu pecado, se recusam em admitir que precisam de Cristo. O seu orgulho, escolhem viver em sua própria força, escolhem viver para o seu próprio propósito. Mas ouça, um dia, todo cético, todo crítico autodidata do cristianismo vai morrer. E aqui Pedro está dizendo: e se os justos dificilmente se salvam, o que você acha que vai acontecer com os ímpios? O que você acha que vai acontecer com os ímpios? Vamos sondar mais algumas coisas aqui. O que torna uma pessoa ímpia? Logo vem à nossa mente, a pessoa ela se torna ímpia quando ela é ateia, né? Ateu. Ou se torna um ditador como Hitler, o Stalin. Ou se tornem assassinos em massas. Esses são os ímpios. O que vemos no Novo Testamento, irmãos, é muito mais profundo. Vai além. Você pode ser religioso e ainda assim ser ímpio. E é triste. Você pode ser religioso e ainda assim ser ímpio. Você é ímpio se você se recusar a reconhecer o verdadeiro Deus. Se você se recusa a reconhecer o verdadeiro Deus, você é ímpio. Você é ímpio se você se recusa a dar a Jesus Cristo o lugar que Ele merece na sua vida. Você é ímpio. E nós temos um motivo, então, para nos comprometermos. Voltando, por causa do que Deus está fazendo e por causa do que Deus fará. E nós precisamos nos comprometer com Cristo hoje. Por quê? Porque nós não sabemos se nós vamos ter um amanhã. Nós não sabemos se teremos um amanhã. Nós temos uma causa para o compromisso. E por causa do que Deus está fazendo e por causa do que Ele vai fazer. E então nós temos
apelo ao compromisso no versículo 19. Encomendem-lhe, né? Ou seja, confiem as suas almas, comprometa a sua alma. E essa palavra comprometer é uma palavra técnica que significa o quê? Deposite a sua alma, né? Deposite para guardar, como se fosse para guardar mesmo. Nos tempos antigos não havia bancos. E poucos lugares realmente eram seguros onde se pudesse pôr o dinheiro. Então o que eles faziam? Com frequência, antes de uma pessoa viajar, fazer uma viagem longa, ele deixava o dinheiro sob a confiança de um amigo. Mas um amigo de confiança. Era dessa forma que agiam. Era uma confiança sagrada. E esse amigo que ficava com o dinheiro, ele estava obrigado, na verdade, por honra, a devolver o dinheiro quando o dono do dinheiro voltasse. Devemos depositar a nossa vida no banco de Deus. É isso que Pedro está dizendo no versículo 19. Depositar a nossa vida no banco de Deus. E como que é esse compromisso? 4 marcas foi distintas aqui para nós definirmos o que é um compromisso genuíno. Vou falar uma palavra que vai parecer estranha para os irmãos, mas nós devemos ter uma ambição, mas uma ambição correta. Vamos ver. O compromisso genuíno, ele surge de uma lealdade inalterável à vontade de Deus. Uma lealdade inalterável. Por isso que o versículo 19 diz: portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus. Se eu realmente for um cristão comprometido, viverei com essa ambição correta. Viverei com essa ambição correta. Minha ambição não será a minha própria agenda, será a agenda de Deus. Você tem paixão por fazer a vontade de Deus em sua vida? Essa é uma ambição correta. Você pode imaginar a diferença que faria, irmãos? Olha a diferença que faria se cada um de nós tentássemos tomar cada decisão em nossas vidas com essa pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Olha que diferença faria neste mundo. A cada decisão que tomássemos, nos perguntássemos: o que será que Jesus faria? E depois fizéssemos exatamente o que Jesus faria. É essa a ambição que nós devemos ter. A segunda atitude, a segunda marca de um compromisso genuíno, a atitude correta. Encomendem-lhe as suas almas. Então veja, o compromisso genuíno não deve ser algo mecânico, né? Automático. Envolve a sua alma. É algo genuíno, irmãos. Envolve a sua alma. Envolve toda a sua pessoa. Quando um instrutor de música ele diz a um aluno: olha, coloca a sua alma nisso, coloca a sua alma no que você está fazendo, ele quer dizer: não se limite a fazer as coisas sem se envolver, se envolva. Dê 100% do seu esforço. Nós não podemos viver uma vida de compromisso com Cristo apenas um dia por semana, ou 2, ou 3. Para ser comprometido, eu devo viver com a atitude de que tudo de mim, pertence a Cristo. O tempo todo. E devemos, terceira marca de um compromisso genuíno, uma ação correta. Por isso que no final do versículo ele termina: fazendo o bem. Uma ação correta, fazendo o bem. O verdadeiro compromisso, irmão, será visto em nossas ações. Olha como que fica cada vez mais claro. O verdadeiro compromisso, ele é visto nas nossas ações, fazendo o bem. E você sabe qual que é o motivo que orienta
cada faceta da vida de uma pessoa verdadeiramente comprometida com Cristo? Não é o conforto, não é a conveniência, é a paixão por fazer o que é certo. É a paixão por fazer o que é certo e não importa o que aconteça. Um compromisso de fazer bem feito, fazendo bem. Uma marca vital do compromisso é essa ação correta. É nossa responsabilidade fazer o que é certo. Não importa o que o resto da multidão faça. É nossa responsabilidade fazer o que é certo. Não importa o que a multidão faça. Na verdade, se você decidir fazer o que é certo, não importa o que aconteça, você vai ser a minoria. Pode ter certeza disso. Você vai ser a minoria. Mas não se preocupe com isso. Você pode até afirmar, mas eu sou apenas uma pessoa no meio de tantos que fazem de forma diferente. Eu não posso fazer diferença nessa multidão. Por que eu não posso então seguir a multidão? Por que eu devo ser comprometido se a multidão vai para o outro lado? Um escritor certa vez disse, achei muito interessante, não é nosso dever vencer a multidão, nosso dever é ser fiel. Por isso que Pedro está dizendo, encomende-lhe as suas almas, deposite, seja fiel, como ao Criador fiel. E é a nossa próxima marca genuína de um compromisso, conscientização correta, como ao fiel Criador. Pedro está dizendo, como ao fiel Criador. Uma pessoa que está genuinamente comprometida com Cristo, ela vive com essa consciência. O que realmente importa não é o que as pessoas pensam, mas o que Deus sabe de mim. É isso que importa. As pessoas vão falhar conosco. Alguém tem dúvida disso? As pessoas vão falhar conosco. Elas vão nos decepcionar. Mas ouça, irmãos, sabe por que nós podemos entregar a nossa vida a Deus? Porque Ele nunca vai nos decepcionar. Amém. Nunca. Por que não? Pedro deixa bem claro. Ele é um Criador fiel. Ele é um Criador fiel. Algumas pessoas veem Deus como se fosse uma força impessoal, né? Veem como se Ele fosse um relojoareiro, né? Que dá a corda no relógio e deixa lá funcionando. Mas as pessoas comprometidas, irmãos, vivem a consciência correta, sabem o que é correto, sabem que Deus está agindo nelas o tempo todo. Amém. Jesus Cristo fez isso. Olha 1 Pedro 2:23. O qual, essa foi a ação de Jesus. Jesus sabia. O qual, quando o injuriavam, qual que era a postura dele? Não injuriava. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, ao Criador fiel, porque sabia que Ele não decepcionaria. E para terminarmos, irmãos, quero fazer a mesma pergunta com a qual nós começamos. Nós temos um chamado para o compromisso. Mas e quanto a você hoje? Você já comprometeu a sua vida a Jesus? E agora? Você está demonstrando um compromisso em sua vida agora? Você tem uma ambição certa na vida? Você tem uma determinação inabalável de fazer a vontade de Deus? E quanto à atitude correta? Você demonstra uma ação correta? Uma fidelidade intransigente para fazer o que é certo? Você está vivendo com a consciência correta de que um Deus fiel, o Criador fiel, Ele está envolvido em sua vida? Você tem consciência disso? Que Deus nos ajude, irmãos. Amém. Amém.